Como eu estava dizendo, já há alguns dias eu estava, pode assentar, eu estava já pedindo ao Senhor que falasse comigo algo sobre o arrebatamento da igreja, sobre julgamentos e etc e tal. Essa noite nós jantamos lá em casa e por eu ter trabalhado muitos anos à noite, às vezes eu preciso tomar um remedinho para poder dormir, porque senão eu passo a noite em claro. Só que ontem, do nada, eu decidi não tomar o remédio. E assisti um filme, fiquei deitado, rola para um lado, rola para o outro. E aí eu decidi orar, 3 horas da madrugada, fui orar. E fui falar com o Senhor. E durante os 25 primeiros minutos da minha oração, eu só orei ao Senhor em pensamento. Só eu e Deus é que sabe o que eu estava falando. E quando foi por volta de 4 horas da manhã, mais ou menos, eu fui para a cama, coloquei uma ministração, e de repente o meu celular do nada jogou para uma outra ministração. Daí a pouco eu voltei na ministração que eu queria ouvir, meu celular jogou para uma outra ministração. Isso aconteceu durante umas 5 vezes. E quando eu consegui começar a ouvir na ministração que eu queria ouvir, eu cochilei. E no que eu cochilei, para mim foi uma fração de segundos. Mas já tinha passado toda a ministração que eu estava querendo ouvir, já tinha passado uma outra, e voltou o meu celular sozinho na ministração, na primeira ministração. E ali o Senhor, eu nunca fiz isso, tenho 10 anos de casado com a minha esposa, ela nunca viu eu fazer isso. O Senhor falou coisas comigo ali que foram muito fortes. E eu levantei, passei a mão numa folha e comecei a anotar aquilo que Deus estava falando no meu coração. Nessa noite, você vai conhecer um outro jeito meu de ministrar, que é muito raro acontecer. Eu não ministro palavra anotada. Não costumo fazer isso. Mas fez-se necessário fazer isso para que vocês pudessem entender o que o Senhor está querendo dizer aqui. A palavra que eu vou ministrar hoje, ela tem tudo a ver com o dia de hoje. Porque se não tivesse acontecido a morte de Jesus e a ressurreição dele, nós não iríamos ministrar essa palavra nem existiria. Mas é porque o Senhor ama a cada um de nós, que Deus está dando essa chance para você nessa noite. Palavra do Senhor aberta no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. E nessa noite você precisa tirar do teu coração toda a conjectura que você já ouviu até hoje e prestar atenção no que Deus vai falar com você hoje, porque hoje pode ser um divisor de águas para você. Hoje ou você se apega a Jesus de uma vez por todas, ou você larga de uma vez. Amém, irmãos? Amém. Palavra do Senhor aberta no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. E a palavra diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Queridos irmãos, podem assentar. Primeiramente, eu queria lembrar uma palavra do Senhor que eu sempre tenho falado aqui recorrentemente nos últimos dias.
quando a palavra do Senhor fala que esses sinais acompanharão os que creem. Amém? E a palavra diz que se comermos alguma coisa mortífera, nada nos causará dano. Essa semana eu estava dormindo e eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava numa festa. E na manhã, antes dessa noite, o pastor Azarias me ligou na parte da manhã e falou comigo: irmão, pastor Márcio, estava orando pela tua vida e o Senhor me revelou que um grande levante iria acontecer na tua vida. O Senhor mostrou claramente que algumas pessoas iriam se levantar contra a sua vida. E eu já repreendi aqui. Eu falei: amém, pastor, eu repreendo aqui também. À noite, eu estava em casa dormindo. De repente eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava numa festa e alguém me dava algo para comer nessa festa. E eu fui, peguei aquela coisa e comi na festa, um monte de gente. E no sonho eu vomitava aquela coisa. Só que eu estava numa batalha espiritual e eu acordei vomitando realmente. E essa palavra, que se comerem alguma coisa mortífera, nada lhes causará dano. Essa palavra se cumpriu na minha vida essa semana. Muitas pessoas não entendem certas atitudes que nós tomamos. E eu sempre pedi a Deus que me falasse coisas sobre o juízo, sobre o arrebatamento, que Deus me mostrasse. E nessa madrugada Deus me mostrou. Deus me mostrou vários fatores aqui. Talvez você vai se encaixar em algum desses fatores. Mas tenha total atenção no que vai ser ministrado aqui. Porque, como eu disse, isso pode ser um divisor de águas para você. O Senhor me mostrava parentes, meus parentes, do lado do meu pai. E eu não tenho quase contato nenhum com parente do lado dos meus pais. E eu ficava pensando: mas por que o Senhor está me mostrando os meus parentes do lado dos meus pais? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É responsabilidade minha ou nossa, até aqueles parentes que estão longe, buscá-los, orar por eles, apresentar a eles o Jesus que foi apresentado a você. A segunda coisa que o Senhor me mostrou foi um caminho, e nesse caminho tinha vielas. Para quem conhece cidade grande, que sabe o que é isso? Vielas, tinha favelas e tinha um monte de paredes caindo. O Senhor me mostrava destruição, pessoas perdidas no meio desse caminho, pessoas que conheceram o caminho da verdade, mas no meio do caminho se desvencilharam dele, saíram desse caminho. E hoje estão vendo que estão entrando por lugares tortuosos, onde as paredes já não se seguram mais nada. Ou seja, essas pessoas estão ficando desabrigadas, estão ficando sem condição de entrar. Quem conhece favela sabe que você entra numa rua hoje, amanhã aquela rua não existe mais, já tem outra passando por lá. É isso que os traficantes fazem. Eles fecham uma rua aqui, abrem outra dali, dificulta dali, faz aqui, é uma confusão, é um labirinto. E eu trabalhei na maior favela de Belo Horizonte. Sou catedrático para dizer o que eu já vivi lá dentro. Outra coisa que o Senhor me mostrou: pessoas com medo da travessia. E se você tem medo de atravessar o caminho, medo de atravessar o deserto, você ficará nele. Quem produz o medo no ser humano é o diabo. Nós temos que ter temor. Temor quer dizer respeito com as coisas de Deus, mas medo não. E quando o Senhor mostrava, o Senhor falava claramente: medo na travessia, ou seja, no caminho. E nós vimos que o caminho, ele já estava deturpado, eram vielas, eram caminhos que se desencontravam. Ou seja, pessoas estavam perdidas nesse caminho. Aleluia, Jesus.
E o Senhor falava, o Espírito Santo revelava a respeito do juízo. E o juízo vai ser a maior reunião que já houve em qualquer parte do planeta, porque todos nós passaremos por ele. Todos nós vamos passar pelo juízo, uns para galardão e salvação, e outros para condenação. O ímpio, ele será condenado. Lá no dia do juízo não tem negócio de advogado de defesa, não. E o Senhor falava no meu coração, hoje vocês têm um advogado de defesa chamado Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra do Senhor fala, lá no livro de João, filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecados, tens advogado junto aos céus, Jesus Cristo justo. E eu me lembro de um culto do Jesus é o nosso convidado do ano passado, que lá na casa do Yuri, o Senhor falou, não lembro para quem que foi, mas o Senhor disse lá, invoca o advogado. Quem estava lá lembra dessa palavra. Chama pelo advogado, clama pelo advogado. O advogado, o papel dele é defender. E o Senhor falava que nessa reunião, lá você não terá advogado. Lá você não terá um advogado, você terá um juiz. E tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor, vivendo na base do oba-oba, vivendo na base dos toma lá da cá. Não, pastor, faço isso se eu fizer aquilo. Pessoas que querem contestar decisões que já foram tomadas, ajudas que foram feitas. E eu quero dizer para você, tudo que você disser nesta terra, tu prestará conta no dia do juízo. Cada palavra que você professa, seja ela de bem ou de mal, está lá anotado. Você dará conta no dia do juízo das tuas palavras. E nós temos que repreender no seio da igreja todo espírito de fofoca, todo espírito de contenda, todo espírito de desunião, todo espírito de atraso. Por quê? Porque aqui é um lugar de adoração ao Pai. Aleluia. O Senhor falava também que muitas pessoas olhavam para a aparência do mal e gostavam do que estavam vendo. Olhavam para a aparência do mal. E aí eu posso dizer aqui, todo tipo de situação que você às vezes acha que é normal, mas não é. Ah, pastor, mas o meu filho gosta de fumar um baseado. Ah, ele gosta, mas você apoia ele, está errado. Ah, pastor, mas a minha filha gosta de fazer isso, mas está errado, é bíblico, não está errado. Você é mãe, você corrige. Você é pai, você corrige. Você é filho, você se coloca na posição de filho e honra o teu pai e a tua mãe. E o Senhor falava também dessas pessoas que olhavam para a aparência do mal. Além de olhar, elas gostavam, e nisso nós entramos em vários temas aqui, que podemos abrir vários subtítulos aqui. Pornografia. Nós podemos falar disso aqui. Pessoas que olham a pornografia e gostam. Por quê? Porque seduz a carne. Pessoas que gostam de maldizer a vida do outro. Satisfaz quem? A carne. Pessoas mentirosas que contam mentiras. O pai da mentira é o diabo. No dia 1º de abril eu postei lá no grupo da igreja, acho que foi no grupo da igreja mesmo. Se você entra nessa brincadeira de 1º de abril, você está dando boca a Satanás, porque ele é o pai da mentira. E o Senhor ainda falou, vida conjugal que não está de acordo com o que a palavra fala. O que a Bíblia diz sobre a vida conjugal? Marido, amai vossas esposas. Mulheres, sejais submissas a vossos maridos. As coisas estão invertendo. A mulher quer mandar no homem, a mulher quer fazer a cabeça do homem, a mulher quer estar acima do homem. Só que eu quero dizer para você, quando você faz isso, mulher, você está trazendo maldição para dentro da tua casa. O cabeça é o homem. O cabeça da igreja é Cristo. Se você quiser inverter os valores, não tem lugar para você no céu.
Não há lugar para você lá no céu se você é submissa. E a submissão não é você ser capaz do seu marido chegar e te dar uma bolacha no meio da cara e você aceitar. Não é isso não. A submissão, primeiramente, é o respeito à autoridade do homem sobre a sua vida. Quem foi criado primeiro foi o homem. A mulher foi criada na costela de Adão, de uma parte do corpo. Os dois, quando se casam, se tornam um em Cristo Jesus. E nisso nós podemos abrir aqui também a questão da família, que não é a família tradicional que a palavra do Senhor diz. Porque o Senhor diz que Ele criou cada um segundo a sua espécie. O cavalo tem a égua, o elefante tem a elefanta, o macaco tem a macaca, e o homem tem a mulher. O homem tem a mulher. Então não tem como uma família ser formada de algo que não é assim. Não tem como. E o Senhor falava de inimizades e julgamentos. O Senhor falava, o Espírito Santo revelava no meu coração, pessoas com inimizades. Eu não gosto de fulano, eu odeio Bertano, eu detesto ciclano. E nisso traz a inimizade. Faz com que outras pessoas também tenham inimizades e julgamentos de outras pessoas. A partir do momento que você julga alguém, você está tomando o lugar de Cristo, porque Ele que será o juiz. A partir do momento que você acha que você é o bambambam, que você é melhor do que os outros, amigo, você está fazendo a mesma coisa que Satanás fez lá no céu. Eu sou maior do que os meus pais. Eu sou melhor do que os meus pais. Eu vou me assentar acima do trono do Altíssimo. Quem é igual a Deus? Você não é nem igual ao teu irmão que está do teu lado. Quanto dirá igual a Deus? O que você faz quando você contrai inimizades e julgamentos? Você traz rancor para a tua alma. E a nossa alma é a região dos nossos sentimentos. E esses sentimentos ficam ali. E o diabo vai agindo ali. E o diabo vai comendo você por dentro. E você não está percebendo que você está morrendo por dentro. Você não está percebendo que você está morrendo por dentro. E o que vai acontecer com tudo isso? Você acaba influenciando outras pessoas a terem julgamentos contra a pessoa que você não gosta. Outra coisa que o Senhor falava sobre despedida. E o Senhor falou duas vezes, uma das despedidas que o Senhor falou: o povo verdadeiro dele está sendo retirado da terra. O povo verdadeiro, o povo cristão verdadeiro, raiz, está sendo retirado da terra. A qualquer momento, o Senhor pode vir me buscar, ou te buscar, ou buscar a nós todos. Mas saiba de uma coisa: se você está incluído nessas outras coisas que nós falamos aqui, você está perdendo a sua salvação ao invés de ganhá-la. E o Senhor falava também: quem será julgado? Os que fizeram o mal. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala: o mal que eu não quis fazer, eu fiz, mas o bem que eu queria fazer, eu não fiz. Quantas pessoas estão dentro da igreja vivendo isso? Ele acha que chega no dia da primícia, ele traz um pacote de arroz, ele traz um suco, ele traz algo. Fiz o meu bem. Não é bem assim não. Você será julgado pelo mal que você faz. E sabe qual que é o pior mal que o ser humano faz? Muitas das vezes não vai ser o mal de tocar, vai ser no mal de desejar. E quando você deseja, aquilo já está no teu coração. Quando você deseja, aquilo já está no teu coração. E aí uma palavra que você fala, você deu todas as armas para que o inimigo vá e ataque aquela pessoa. Só que você esquece de um detalhe: a partir do momento que o ataque vai lá, ao mesmo tempo o ataque já está em você. Todos que pecaram
A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Quando você passa a entender que você faz parte do corpo de Cristo, você tem que ser uma pessoa diferente. Você precisa exalar o perfume de Cristo. Você precisa ter em seu coração a certeza de que o Espírito Santo habita em você, porque é Ele que vai convencer você do pecado. Os pecadores pequenos e grandes. E quando eu perguntei ao Senhor, pecadores pequenos e grandes, aqui nós estamos falando de quem tem muito, quem tem pouco, quem vai muito para lá, quem vai muito para cá. Todos serão julgados. E você será julgado, irmão, pelas tuas palavras, pelas tuas ações, pelas tuas omissões. A palavra diz que os livros serão abertos, e aquele que for condenado, a sentença dele será ser lançado no lago de fogo. A palavra nos diz que o mar entregará os seus mortos, o Hades entregará os seus mortos. Eu quero dizer uma coisa para você: sua salvação está condicionada ao que você vive aqui. A sua salvação está condicionada ao que você vive aqui. É aqui que você tem a oportunidade de ser salvo. Depois que você morrer, descer para 7 palmos de terra, acabou. Aí é o julgamento. E se você morrer sem Jesus Cristo, a sua condenação é o lago que arde com fogo e enxofre. As pessoas acham que Deus não fala com a gente. Deus fala, mas Deus fala com aquele que está com o coração quebrantado. Quem tem um coração duro, orgulhoso, você vai ser provado, você vai ser atribulado, mais atribulado do que provado. Se você pega do livro de Malaquias até Mateus, foram 400 anos de silêncio. Se você pega lá em Samuel, a palavra diz que o Senhor não estava se manifestando naqueles dias, e o Senhor deixou de falar com o profeta para ir falar com um mancebo, com uma criança de 11, 12 anos. E Deus chama ele 3 vezes, e a Bíblia fala que ele não conhecia a voz do Senhor. E o profeta Eli, que já estava para lá de Bagdá, já que ele não estava enxergando nada direito mais, falou: olha, quando te chamar, fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantas vezes o Senhor está tentando falar com você, e você não cala a tua boca para poder ouvir o que Deus está falando com você. Você muito quer falar, mas você não escuta. Você não escuta o que o Senhor está dizendo para você, o que Ele quer dizer para você. Quantas vezes o Espírito Santo está tentando mostrar para você: abandona este caminho, porque este caminho é mau e tortuoso, e você não escuta. Mas chega o diabo no pé do teu ouvido: vai lá, está tudo dominado, ninguém está vendo nada, vamos lá, faz, peca mesmo, ninguém está vendo não. Está na hora da igreja do Senhor que se manifesta neste lugar deixar de ser hipócrita, deixar de falsidades, deixar de animosidade, de mentiras. Se você quer morar no céu, você tem que ser diferente. Se você quer morar lá na glória, você tem que ser diferente, porque senão você não vai entrar lá. O céu é um lugar de santidade, mas a nossa santidade tem que ser expressada neste lugar aqui, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia, glória a Deus. A sentença dos ímpios já está pronta, é lago que arde com fogo e enxofre. Para nós estava tudo escrito que nós fizemos de bem e de mal deixamos de fazer.
O que nós merecemos, vamos receber. O que não merecemos, não vamos receber, porque Deus tem balança justa. Deus tem balança justa. E nós precisamos aprender que nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui de passagem, não, meus irmãos. Nós estamos nesta terra para lutar pela nossa salvação. Às vezes você ora, eu oro por muitas pessoas em várias horas do dia, oro por diversas pessoas, mas tem hora que eu quero estar sozinho, porque eu preciso buscar para mim também. E às vezes nós estamos ali orando insistentemente por pessoas que você vê que a pessoa não quer nada, para ela tudo é isso mesmo, para ela tudo aquilo ali mesmo está de bom tamanho. Amados, faça a tua parte. Faça a tua parte e busque a sua salvação. Não adianta você estar dentro da igreja hoje, estar aqui assistindo o culto, ouvindo essa palavra, e na hora que você chega na tua casa, tu vai para suas redes sociais, posta foto pelada lá na rede social, posta foto de pornografia lá. Que raio de crente que você é? Que tipo de crente é esse? Que ele está expondo a própria morada do Espírito Santo. Eu posso me expor porque não tem problema, ninguém está vendo. Você que pensa que ninguém está vendo. Tem uns bobos por aí, tem que chamar de bobo, né? Que ele acha que eu não estou nem aí para sua rede social. Eu não estou nem aí para sua rede. Faz o que você quiser na sua rede social. Eu já cansei de falar aqui. Não se exponha. Não exponha a sua vida na mídia social. Eu cansei de falar isso aqui. Inclusive no próprio estatuto da igreja fala isso lá. Mas se você quer expor a sua vida lá, exponha sabendo que tem outras pessoas que estão olhando a tua vida e estão te medindo pela mesma régua que você está se medindo. Se você quer ser um cristão de verdade, morra para o mundo e nasça para Cristo. Não adianta nada você ficar vindo no culto, chorar, e não sei mais o que, etc e tal, e não sei o que, aí vai pro Facebook, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Mentiroso! Mentiroso! Aonde que está Deus na sua vida? Se você vem para a casa do Senhor e canta que Deus proverá, mas lá na tua mídia social, você está se expondo lá. Muitas vezes as pessoas olham para você lá e falam: poxa, deve ser uma prostituta, deve ser um sem vergonha qualquer, de dia está na igreja e de noite está se expondo desse jeito. E aí você acha que você vai entrar no céu desse jeito? Muitas pessoas não estão aqui porque o discurso aqui é duro mesmo. Muitas pessoas passaram por aqui e não ficaram porque o discurso é duro mesmo. Agora, pega as pregações de Jesus, vê sobre o que mais Jesus falou lá. Estuda lá. Pega lá os 4 evangelhos e vê o que mais Jesus pregou lá. Jesus falou do inferno. E Jesus falou que nós deveríamos ter temor daquele que poderia lançar a nossa alma no inferno. Para de brincar com Deus, igreja. Para de brincar com o Senhor. O nosso Deus nos ama, mas a palavra diz que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Não adianta nada você estar aqui, se você tem uma rusga com alguém, você não conserta isso, você não vai atrás disso, você não pede o perdão. Certa vez eu disse para uma pessoa assim: olha, você tem um problema com fulano de tal, e você está sabendo pela minha... E Yuri estava comigo nesse dia. Você está sabendo pela minha boca que fulano de tal está indo embora. Vai lá e conserta com essa pessoa. Porque se acontecer alguma coisa lá com essa pessoa, como é que você vai se justificar diante de Deus? Lembra, Yuri? Lembra desse dia? Como que você quer ser usado por Deus se você tem ódio no teu coração, rancor no teu coração,
orgulho no teu coração. Não, eu sou melhor do que todo mundo. Nós não somos melhores do que ninguém. A diferença de nós para quem está lá no mundo é que nós conhecemos Jesus. E se você conhece verdadeiramente o Deus que você serve, você tem que ter mudado de vida no dia que você aceitou Jesus. Pastor, mas a nossa vida não muda de um dia para o outro. Não tem como mudar. Tem. Quando você dá lugar ao Espírito Santo para que a mudança aconteça, aí você muda. E você muda. E aquelas pessoas que andavam atrás de você, que viviam atrás de você, elas vão ver a mudança em você. E aí o Salmo 1 entra em ação. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida, você aceitou Jesus, o Espírito Santo vem. Mas a manifestação do Espírito Santo é a necessidade de você descer da casa do oleiro. Tem muito crente que precisa ser quebrado, pisado, amassado de novo e feito dele um novo vaso, porque o vaso que ele está vazando pela rusga da falta de amor, da maledicência, do egoísmo, da inveja. É inadmissível que uma pessoa que aceitou Jesus tenha inveja de outra pessoa que também aceitou Jesus. Se você, Alessandra, canta comigo aqui no coral, porque eu chamei você. Porque o Senhor falou, chama ela. E no dia que eu chamei, ninguém queria, só ela que veio. Aí agora nós estamos aqui montando o coral da igreja. Eu postei lá, quem quer participar, vem. Fiz a audição das pessoas. Fiz a audição das pessoas aqui. Quem quis, veio e fez. Está aí hoje louvando ao Senhor. Você, para trabalhar para o Senhor, não depende de mim, depende de você. Porque Deus também conhece o desejo do teu coração. Deus também conhece o teu coração. E Deus sabe se você está vindo aqui para adorar ou se você está vindo aqui para cantar. E se for para cantar, meu irmão, fica aí, sentado no banco, canta aí sozinho para você mesmo. Agora, se for para adorar, junta com a igreja e adora. O Senhor, desde quando eu conheci a palavra do Senhor, eu sempre ouvi essa palavra. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Talvez você fale assim, mas fulano não canta nada. Vou contar uma experiência para vocês aqui que eu vivi. Fui pregar numa igreja em determinado lugar uma vez, e tinha uma irmãzinha lá que tocava teclado, mal pra caramba, estava aprendendo. E eu lembro direitinho, ela colocava um microfonezinho auricular, e ele só dava oportunidade para tocar na hora da oferta. E o púlpito lá é alto, é mais ou menos uma altura assim, e a igreja fica embaixo. E eu preguei a palavra, e enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo me apontou 6 pessoas naquela noite, e mandou que eu entregasse algo para aquelas 6 pessoas. E sabe o que foi que ele mandou eu falar para aquela irmãzinha do teclado? Que de todo mundo que estava dentro daquela igreja, o Senhor só recebia o louvor dela. Talvez você ache que o fulano não canta nada, não tem voz, não tem ritmo, mas ele canta com espírito, em espírito e em verdade. Cantar para emocionar, tem aí o Roberto Carlos, tem o Zezé de Camargo, tem não sei mais quem, para cantar para emocionar. Emoção vem da alma. Agora, cantar, louvar, para chegar como aroma agradável às narinas do Senhor, para isso tem que ser crente, tem que ser servo.
E tem muito crente achando que ele está aqui para ser servido. Ô, meu irmão, tira isso da sua cabeça. Você está aqui para servir. Eu já falei isso aqui no culto passado. Desde o lavar a igreja, a ministrar aqui, não tem diferença de gala. Não, não tem não. Talvez você está na sua casa e fala, poxa, eu vou lá na igreja encher o bebedouro d'água. Está anotado lá o bem que você fez. Eu vou... Nossa, eu vou lá na igreja agora, tem um negócio para arrumar lá, e o pastor estava me perguntando, e eu sei arrumar, eu vou arrumar aquilo lá. Pastor, seguinte, eu estou de folga no final de semana, eu posso lavar a igreja? Amém. Pastor, o Senhor me deu uma palavra. Amém, que palavra é tal? Tem certeza que foi o Senhor que te deu essa palavra? Tem, então prega no dia tal. Quem está conosco aqui sabe que nós não seguramos o ministério de ninguém. Não seguramos o ministério de ninguém. Mas isso aqui não é uma esbórnia para você fazer o que você quiser fazer, não. Aqui você age pelo Espírito, ou você vai permanecer sentado aí até aprender. As pessoas estão tão mal acostumadas, elas estão tão mal acostumadas, que se você chega perto da pessoa e fala, fulano, você está errado nisso, e está na hora de você mudar, porque a palavra do Senhor fala isso, porque o pastor verdadeiro ele tem que fazer isso, te mostrar a palavra, que você não está fazendo aquilo conforme a palavra do Senhor. Fulano, você está errando nisso, você tem que mudar isso aqui. Pastor, eu não consigo mudar. Não, se você já está falando que você não consegue mudar, de cara você está falando que Deus não tem poder para mudar. Uma vez chegou uma mulher na minha casa, 4 horas da tarde, eu preparando a mensagem para vir pregar. A mulher chega lá em casa, eu quero uma oração do pastor. Eu estou lá na minha cama, deitado lá. Aí chegou a Alice lá, o papai, a mulher está chamando o senhor para orar. Falou, fala para tua mãe orar lá, tua mãe também é pastora aí. E aí o que acontece? A mulher não tem que ser o pastor. Eu estava de calção, botei uma calça, levantei, fui lá. Chegou lá, a mulher, eu já senti aquele peso, né, característico, né, que vocês sabem do que. E eu peguei e falei, eu orei por ela, mas eu não impus a mão sobre ela. Eu não senti da parte de Deus impor as mãos sobre a cabeça daquela mulher. E eu falei para ela assim, olha, você precisa se libertar desse cigarro, porque você vai morrer com isso aí. Sabe o que ela virou para mim e falou? Eu estou indo na igreja, mas nem Deus consegue fazer eu parar de fumar não. Não, então tchau para você, porque o Deus que eu oro para ele muda as coisas. Se você não acredita, eu não sei o que você está fazendo aqui na minha casa, porque fazendo eu perder meu tempo com você. Entendeu? Então dá licença, tchau para você e fui fazer o que eu tinha que fazer. Se a própria pessoa fala que Deus não é capaz de mudar, de tirar um vício do cigarro dela, como é que ela vai cantar? O meu Deus é o Deus do impossível. Hipocrisia, meus irmãos. A igreja tem que abrir os olhos para isso, para esse tipo de hipocrisia. Se você não acredita que Deus pode realizar o teu sonho, que Jesus Cristo foi preparar lugares, mansões celestiais para nós, se você não crê em nada disso, que crente que você é, meu irmão? Que crente que você é? Que capa de mentira que você é? Se você não acredita que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. Nós temos perguntas. Outro dia o Igor contou para nós aí que estava descendo, não sei aonde, né, o pneu do caminhão saiu lá, quase que ele capotou o caminhão lá. Se ele não acreditar que foi Deus que deu o livramento para ele vai acreditar em quê? Foi a cuca lá do sítio do Capão Amarelo? Nós temos que começar a ter consciência que nós estamos vivendo os últimos segundos nesta terra. E a última coisa que o Senhor falou comigo foi sobre despedida 2. A qualquer momento, o Senhor pode simplesmente falar o seguinte: Márcio, chega de viver aí, vem embora. Sara, chega de viver aí, vem embora. E não ser um arrebatamento da igreja. Estou falando de morte. E eu pergunto para vocês estão preparados para enfrentar a morte hoje? Vocês estão preparados
Se o Senhor chamar, você está preparado para ir embora? Para deixar a família para trás, para deixar filho para trás, para deixar tudo isso aí para trás? Está preparado para isso? Porque se você falar que não está preparado, se o Senhor te chamar hoje, é porque você não tem certeza da sua salvação. Então isso quer dizer que você já está perdendo a sua salvação. Você tem coragem hoje de dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quiser me levar, eu estou pronto, Pai. Pode me chamar, Senhor. Será que você tem essa coragem de fazer isso? Porque a palavra de Deus, o Senhor, Ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas quando um servo do Senhor é chamado à festa no céu, a festa no céu, quando um de nós chega lá, e é o que o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Há mais ou menos uns 6, 7, 8 meses atrás, eu tive um sonho, e no sonho tinha um balcão assim, aquele monte de gente, e eu chegava e eu colocava a minha armadura em cima daquele balcão. E quando eu acordei, a primeira palavra que veio no meu coração foi: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Qual é o legado que você tem deixado? Qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos? Qual é o legado de fé que você tem deixado para os seus filhos? Eu tenho 2 filhas, uma de 24 e uma de 22 anos. As minhas filhas, eu ensinei para elas o caminho, que é Jesus Cristo. Elas aprenderam, elas conviveram comigo, mas elas largaram o caminho do Senhor, e hoje elas são umbandistas. Me bloquearam de tudo quanto é tem de mídia social para eu não ver. Aí eu falo para vocês: o que o Espírito, a pessoa esconde, o que a pessoa esconde, o Espírito Santo revela. Parou lá no celular da Maria Eduarda. Eu fui lá e vi que o orixá, não sei o que, não sei das quantas, aquele capetada toda lá. Vocês acham que eu me arrependo da educação que eu dei para elas? Nem um pouco. Eu não errei como pai, não. Eu apresentei isso aqui para os meus filhos, os 8. Eu apresentei para os 8. Com exceção da Rebeca e da Melissa, que ainda são crianças. A Melissa ainda está aprendendo alguma coisinha nessa salinha. Mas todos eles me viram pregar o Evangelho. Todos eles me viram a mudança que o Senhor fez na minha vida. Então eu não estou aqui fantasiado de pastor, não. O mesmo pastor que eu sou dentro da minha casa também. Se eu tenho que chamar atenção lá, eu chamo atenção. Se eu tenho que, você está errado nisso, você está vivendo uma coisa que está errada, segundo a palavra, eu falo. Agora, quem insistir, paga o preço então, mano. Paga o preço é teu, o preço não é meu, não. O filho que não honra o pai, os dias dele são poucos na terra. Mas o pai que não educa o seu filho, a Bíblia diz que a mãe será envergonhada. Aleluia, decanta labalácia, canta lá. E as pessoas estão aí achando que não, tudo é normal. Não é normal, não. O que está acontecendo agora é que as pessoas não estão percebendo que o diabo todos os dias ele está te puxando para trás. A porta larga vai se abrindo cada vez mais, e se você não vigiar, tu vai entrar por ela. Se você não dá um basta em todas essas situações que o Espírito Santo falou nessa madrugada, você estará entrando pela porta larga. E nessa tarde eu disse para minha esposa, eu nunca falei isso para ela, falei: hoje eu estou com um temor muito grande da ministração que o Senhor me deu. Porque para quem sabe ler, um pingo é letra, gente. Para quem tem o Espírito Santo, e a palavra desce aqui e vai aqui, ó. A palavra não faz isso, não. A palavra desce aqui e vai aqui. E a palavra do Senhor não faz curva, não.
O que Deus está falando para você nessa noite: busca santidade, busca conserto, porque a hora pode ser a qualquer momento, para todos nós, ou só para você, ou só para mim. E se você não estiver preparado, a sua sentença será lançamento no lago que arde com fogo e enxofre, aonde será lançado Satanás e os demônios, aonde a morte será lançada. É lá que será o lugar daqueles que não seguem o caminho, daqueles que não cuidam dos seus, daqueles que têm medo, daqueles que vão participar da maior reunião do mundo achando que estão indo para uma rave, daqueles que olham para a aparência do mal e gostam, daqueles que têm inimizades e julgamentos, daqueles que não têm medo da despedida, melhor, daqueles que têm medo da despedida, daqueles que fazem o mal, que pecam, e os pecadores pequenos e grandes. Para quem nunca leu, depois chega em casa com calma, abre a palavra de Deus no livro de Abacuque e leia lá sobre os 5 ais. Leia lá sobre os 5 ais. Quantos mil anos foi escrito esse livro de Abacuque? E ele nunca foi tão real. A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Será que tem um lugar para você lá? Será que hoje tem um lugar para você lá? Será que tem? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Será que tem um lugar para mim lá? Será que eu estou conquistando? Será que eu estou caminhando rumo a Jerusalém Celestial? Será que eu estou caminhando rumo ao céu? Toda oração que eu faço, eu falo com o Senhor: Senhor, prepara a minha vida para subir com teu filho Jesus. Prepara a minha vida, aquilo que tem que ser tirado, que seja tirado. É fácil? Não. É impossível? Também não é, porque a palavra diz em Lucas 1,37 que não há impossíveis para Deus em suas promessas. Sabe quem atrasa as promessas de Deus na vida da gente? A gente mesmo. É a gente mesmo que atrasa. Deus te deu isso aqui, toma posse. Aí você pega e não quero. Certa vez um jovem, ele cometeu alguns impropérios e foi preso. E o juiz daquela cidade decidiu ir até aquela cadeia, decidiu ouvir o lado do rapaz. E ele foi e se vestiu de pastor e foi lá com a Bíblia na mão. E dentro daquela Bíblia tinha a carta de absolvição daquele rapaz. E quando ele chegou lá, aquele rapaz cuspiu nele: sai daqui, não quero ouvir te ouvir não, que não sei o que, papapá. E aí quando aquele juiz saiu, ele estava vestido de pastor, o guarda virou para ele e falou: rapaz, você é burro demais. Sabe quem que era esse homem que estava aqui? Esse é do juiz da cidade. Dentro da Bíblia dele estava a tua carta de absolvição. Você jogou fora. Aquele rapaz foi condenado à morte. E na hora que eles foram enforcar aquele rapaz, que deram a oportunidade dele falar, ele falou assim: eu não estou morrendo pelo pecado que eu cometi, pelo erro que eu cometi. Eu estou morrendo pelo perdão que eu recusei. Toma cuidado. Se existe alguma coisa na tua vida que embarrera você de entrar no céu, desfaz desse peso hoje. Desfaz disso hoje. Que você não pode, você pode até não ter a meia-noite para desfazer desse peso. Você pode não ter a noite inteira para desfazer desse peso. Para que ficar carregando mochila cheia de pedra? Se a própria palavra do Senhor diz que o fardo dele é suave e leve. O jugo é suave, o fardo é leve. Para que ficar igual vaca, ruminando? Vai lá embaixo no bucho e volta cá na boca de novo. Vai lá embaixo no bucho e volta cá na boca de novo. Para que ficar desse jeito?
Tem um estudo que eu vi muitos anos atrás que fala que me parece que quando você sorri, você movimenta acho que 40 músculos da face, né? Parece que gosta dessas coisas, sabe disso, né? Movimenta 40 músculos da face. Mas quando você fica acarabunhado, parece que é o dobro. Então, é um negócio assim que eu vi. Não lembro muito bem agora, não. Mas o que eu quero dizer para você, amado, é que o tempo está se findando. Já estamos ouvindo rumores de uma terceira guerra. Uma terceira guerra mundial vai destruir esse mundo aqui. Do nuclear. Já estamos ouvindo rumores disso. Há poucos dias atrás, para quem não gosta de ler notícia, né? Não gosta de ver notícia, há poucos dias atrás, Estados Unidos, mais o pessoal da OTAN, mas não sei e tal, da União Europeia, lá se juntando, já para uma possível terceira guerra mundial. E a China já ia mandar não sei quantos milhões de soldados lá para a fronteira da Rússia lá. O tribunal de Haia pede um mandado de prisão para Vladimir Putin. O que vocês acham que vai acontecer? Quem vai ter coragem de entrar dentro da Rússia e prender o presidente da Rússia? Quem vai ter? Se isso acontecer, estoura a terceira guerra mundial, meus irmãos. E qual que é a bandeira do anticristo? Um só governo, uma só religião e uma só moeda. Para quem não acompanha o mercado financeiro aí, já tem alguns países da América do Sul aqui que querem uma só moeda para nós aqui. Para nós, Argentina, Chile, não sei mais o que, já quer uma só moeda. Eu quero dizer para você uma coisa. Abre o teu olho. Porque se você ficar aí, cara de bobo olhando para o tempo aí, você vai ficar para trás. E vai ficar e não vai poder dizer lá no dia do juízo que o pastor não ensinou para você. E o teu sangue, a partir de hoje, eu declaro isso aqui em nome do Senhor Jesus, o teu sangue de você que ouviu essa palavra, não pesa em mim, não pesa na pastora e não pesa na igreja, pesa em você. Porque o que eu mais tenho pregado nesses 2 anos de igreja aqui, é que Jesus está voltando. É o que eu mais tenho pregado aqui. Em todo lugar que eu vou pregar, eu estou pregando, Jesus está voltando. E nós estamos vivendo hoje como nos dias de Noé, pessoas dando em casamento, cheio dos planos, cheio não sei do que, etc e tal, e esquecendo que Jesus está voltando. Lembra da passagem das 10 virgens? Quando as 5 virgens saíram, o que aconteceu? O noivo chegou. E o noivo pode chegar hoje. Desengrejado não será salvo. Porque a noiva de Cristo é a igreja. Então essas pessoas estão com essa filosofia besta aí, de ficar falando, não, eu não preciso de igreja, eu adoro na minha casa mesmo. Para com isso. Não cai nisso não. Porque a palavra de Deus fala no Salmo 133, se eu não me engano, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se nós vivemos em união, nós somos uma igreja. Se nós não vivemos em união, nós não somos uma igreja. Podemos ser de tudo, um grupo que se reúne aqui, um grupo que se reúne lá, mas se nós não vivemos em união, nós não somos uma igreja. Eu espero que esta palavra tenha achado morada no coração de cada um. E saibam de uma coisa, ninguém aqui está brincando de pastoreio não, isso aqui é coisa séria. Às vezes vocês acham, mas as palavras são muito, mas são duras mesmo. Vocês querem que eu venha para a Bíblia para ler Cantares de Salomão para vocês e falar do amor de Salomão pela sunamita lá? Está na hora disso? Vocês acham que está na hora disso? Está na hora de nós criarmos vergonha na nossa cara e começar a engolir o mocotó que o Senhor está entregando aqui. E eu contei para vocês no início dessa homilia. Minha esposa é testemunha. Às vezes até dormir eu estou repreendendo. Hoje eu estava falando com ela. Não é qualquer coisa que me chama atenção. Não é qualquer coisinha que fica me chamando a atenção, não.
Mas tem uma coisa que tem me chamado a atenção muito. E é uma palavra que está dentro da palavra de Deus. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Isso não é para o mundo, não. Isso é para quem está dentro da igreja. O amor de muitos se esfriaria. Isso é para quem está aqui dentro da igreja. Dentro da igreja. E eu falo aqui e outras, e todas as denominações espalhadas por aí. O amor de muitos está se esfriando. E o pastor Hernani Santos fala algo que é batata. É muito sutil. O eu amar o eu amo eu. Estou bem demais. Você só percebe quando você está caindo, quando você está no fundo do poço. É lá que você vai perceber que você caiu. Vigia, igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nessa noite é essa palavra que o Senhor tem para vocês. Para mim e para vocês. Porque essa palavra primeiro falou comigo, para depois chegar até vocês. Eu, como pastor, sou dispenseiro das coisas espirituais. O Senhor manda que daqui vai para aí. Ore mais, jejue mais, clame mais, vai para as madrugadas, suba a monte, dê testemunho cristão e saiba que muito antes de um piscar de olho teu, Jesus pode voltar. E se você não estiver da forma como ele expressou na palavra de Deus que nós devemos ser, tu vai ficar para trás. Amém? Vamos ficar de pé. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor.